Oi, gente. Pois é, o Ricardo Salles foi expulso do Partido Novo, disse que prefere Bolsonaro a João Amoedo e, além disso, disse uma série de outras bobagens, como, por exemplo, que a direção do Novo tem uma visão de centro-esquerda disfarçada de liberalismo. Isso daí faz parte do bode expiatório que ele está utilizando contra o Partido Novo, que não é nenhum partido que a gente defenda, muito pelo contrário, a gente tem visões completamente diferentes da do Novo, mas ele está deixando de dizer algumas coisas e eu vou trazer essas informações no vídeo de hoje e também de desconstruir essa bobagem que ele disse sobre o Partido Novo ter visão de centro-esquerda, não é? Vou demonstrar e descompactar de onde vem a origem, não é, desse equívoco do ponto de vista conceitual em relação a partidos. Mas antes da gente ir até isso, né, vamos à notícia, né? Ele foi expulso do Partido Novo na quinta-feira, afirmou à CNN que o partido deixa de escanteio pessoas de visão conservadora e tem uma visão mais centro-esquerda disfarçada de liberalismo. Isso é uma grande bobagem. E embora a direção nacional e o estatuto do partido digam que há espaço para todos os espectros, aí ele simplesmente repete essa bobagem, né? Em relação à expulsão, Salles classificou que trata-se de um absurdo com base em uma manobra clara para criar caso contra o governo Bolsonaro, né? Foi o que ele disse. Como foi o que ele disse, desculpa. Agora, essa informação aqui, ó, é que é a informação mais relevante. A filiação de Salles já havia sido suspensa pela Comissão de Ética da Legenda em outubro de 2019, sob a alegação de que o ministro vinha desdenhando de dados científicos, revogando políticas públicas sem qualquer debate prévio, ou seja, olha só as acusações que pairavam sobre ele da Comissão de Ética do Novo, desdenhando de dados científicos, ou seja, olavista, ignorando a ciência, não é? Obscurantista e tal. A outra acusação, revogando políticas públicas sem qualquer debate prévio, ou seja, uma atitude autoritária. O Novo considerou que ele estava sendo autoritário na pasta e isso merecia suspender sua filiação. E atuando com absoluta irresponsabilidade à frente da pasta. Ou seja, ele estava com isso muito antes de se falar impeachment, claramente, né? Antes da pandemia, né? Ele tinha sido suspenso da legenda por causa disso. E atuando com absoluta irresponsabilidade, não preciso dizer, uma demonstração de uma atitude questionável. Então, por isso que eu não li em detalhes, tudo isso que ele fala da parte cultural e tudo mais, e isso daqui é um bode expiatório, é uma cortina de fumaça. Agora, é verdade que o Partido Novo pode ser menos ultraconservador do que o Ricardo Salles gostaria? É possível. Eu me lembro de ter visto entrevistas de João Amoedo, quando ele disse que ele era conservador, mas que o partido se mantinha aberto para pessoas de diferentes perspectivas em relação a questões culturais. Isso deixa claro que as questões centrais do partido são questões de natureza econômica. Se o partido se define ele próprio por questões de natureza econômica, isso significa, peraí que eu vou abrir aqui para vocês me verem em tela cheia, né? Agora que a gente já leu o material. Isso significa, gente, que o partido não é de esquerda, até porque não tem nenhum tipo de esquerdismo, até porque ele claramente se define como influenciado por ideias liberais. O João Amoedo citou como livro de cabeceira, né, A Batalha de Atlas, de Ayn Rand. E se você não sabe quem é Ayn Rand e você não sabe o que é a Batalha de Atlas, eu explico resumidamente aqui no canal em vídeos anteriores, mas aqui eu posso dizer simplesmente que o objetivismo, a teoria da Ayn Rand, é uma teoria ultraliberal de extrema direita na economia. É uma coisa profundamente radical, de um individualismo quase que patológico. É uma coisa a ser estudada. Então, assim, se você acha os capitalistas, o pessoal de direita, individualista e defensores de privatizações e defensores de
desconsideração com políticas sociais, a Ayn Rand e o objetivismo leva isso a um extremo absoluto, né? Então, o Partido Novo é predominantemente de direita, claramente, na economia. Em questões culturais, o João Amoedo se declarou conservador e, ao se posicionar em várias questões, ele mostrou que ele é realmente mais conservador. Então, essa coisa que o Ricardo Salles está dizendo, que o Novo é centro-esquerda disfarçada de liberalismo, isso daí é porque ele quer ocultar as acusações reais, que são acusações de, como eu demonstrei, desconsiderar dados científicos, ou seja, obscurantista, realizar coisas sem debate, autoritário, e a acusação de ser irresponsável, ou seja, 3 acusações graves que o Partido Novo fez contra ele, que levaram o Partido Novo a suspender ele da legenda e agora a expulsar ele do partido. É possível que, a partir do momento que João Amoedo se posicionou a favor do impeachment, que o fator político dele estar no governo Bolsonaro tenha pesado para que ele tenha sido expulso? É absolutamente possível. Nós não podemos descartar isso. Mas também é absolutamente evidente que os problemas que o Novo tinha com Ricardo Salles antecedem a expulsão. E antecedem o momento atual, antecedem a discussão do impeachment. Então, e ele simplesmente ignora essas evidências, né? Agora eu quero falar, mesmo que brevemente, sobre a questão de esquerda e direita, coisa que eu já fiz vários vídeos aqui no canal. Sugiro que vocês assistam meus vídeos anteriores sobre esquerda e direita. Mas, resumidamente, né, nesse vídeo, que não trata especificamente sobre esse tema, existem várias esquerdas e existem várias direitas. É uma coisa que eu explico nos meus outros vídeos. Então, existe, por exemplo, uma esquerda social-democrata. Existe a esquerda anarquista. Existe a esquerda libertária, de esquerda que é ligada ao anarquismo, mas que tem outras particularidades. Existem esquerdas socialistas, socialistas libertárias e socialistas autoritárias, né, ligadas, por exemplo, ou vinculadas a uma concepção stalinista, existe até hoje. Então, assim como existe tanta divergência e tantas formas de pensar diferentes na esquerda, existem muitas direitas. Existe uma direita liberal, existe uma direita anarcocapitalista, existe uma direita libertária que é associada ao anarcocapitalista, mas tem peculiaridades diferentes, e existe uma direita ultraconservadora, existe uma direita reacionária. A direita não é uma coisa só. Assim como você não conseguiria todas as formas diferentes de o ser humano pensar em relação à política, você reunir uma coisa que você chama de esquerda e outra coisa que você chama de direita. Não. Você teria que ter várias divisões. É necessário falar das várias divisões para falar da diversidade de formas como os seres humanos entendem que as políticas públicas devem ser, que deve ser a relação do ser humano com organizações, com o Estado, se deve ter, se não ter, a extensão, a atuação, tudo isso acaba refletindo diferentes posições. E o liberalismo, em sua origem histórica, era uma concepção mais progressista, porque ele se enfrentou justamente com os conservadores, com a aristocracia. É verdade que o liberalismo rapidamente se converteu no status quo e se tornou uma ideologia de suporte a diferentes oligarquias e a diferentes interesses dos capitalistas. Aliás, foi isso que aconteceu praticamente já no seu nascedouro. Mas ele tinha uma hostilidade a uma determinada corrente conservadora. E, ao longo do século XX, em vários lugares do planeta, os liberais fizeram oposição justamente aos conservadores, porque tinham formas de pensar distintas, não é? E isso é muito importante compreender. Isso não torna os liberais de esquerda, mas torna os liberais uma variante dentro da direita distinta da ultraconservadora, da variante reacionária. E tem especificidades dependendo do país. Por exemplo, no liberalismo americano, nos anos 60, o liberalismo acabou se identificando com até coisas que não são naturais para o liberalismo, que é as lutas trabalhistas.
e gente que se dizia liberal se dizia defensor de causas pró-trabalho. Isso se modificou nos anos 90 nos Estados Unidos. Da mesma forma, essa divisão aconteceu na Inglaterra, que existiram períodos que aconteceu convergência, mas o Partido Trabalhista Britânico, por exemplo, adotou posições que podem ser consideradas liberais na economia, né, no final dos anos 90, e depois voltou atrás. Não é? Então, gente, o Ricardo Salles claramente tentou criar uma cortina de fumaça para esconder o fato de que ele foi expulso pelas acusações que o Novo tinha feito em relação a ele. E, em parte, sim, por ele estar dentro de um governo que o Novo se tornou hostil. Mas o Novo se tornou hostil a esse governo não pelo que o governo tem de pior na área econômica, mas, ao contrário, pelo fato da irresponsabilidade e da incapacidade do governo de realizar as reformas contrárias à classe trabalhadora que o Novo, como um partido inspirado por ideais ultra-individualistas e ultraliberais, quer implementar. Então a oposição do Novo, longe de ser uma oposição à esquerda do bolsonarismo, a oposição do Novo a Bolsonaro na economia é uma oposição à direita de Bolsonaro. Enfim, era isso que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Se você gosta do que eu faço aqui no canal Nova Máquina do Tempo, se inscreva, dê um like, compartilhe. Eu sou André Teixeira Jacobini e tem links das nossas redes sociais no nosso comentário fixado. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.